Eclesiastes 3, 1. Para todas as realizações há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Você já deve ter lido, claro, esse capítulo 3 de Eclesiastes. Vai falar sobre o tempo, e aí ele vai descrever que há tempo para tudo. O que o sábio está querendo dizer, queridos, é que nós estamos sujeitos às mudanças, a todo tipo de variação sazonal, superior a nós, e nós não podemos escapar disso. Ninguém escapa de ficar velho, ninguém escapa do calor, por exemplo, ninguém escapa do frio. E ele vai dizer que há tempo para tudo, e que para determinadas coisas você tem um tempo apropriado para aquilo, e não adianta você querer escapar daquilo. Se alguém está de luto, não adianta ela querer sorrir no tempo de luto, e se alguém está num tempo de felicidade, você não vai esperar dela pranto, choro. Então ele vai dizer algo que é muito próprio para nós, os humanos, que há tempo para tudo. Amém? Amém, queridos? Há tempo para todas as coisas. Mas o que me chama muita atenção, querido, nesse capítulo, nesse versículo 1, é que ele vai dizer do versículo 1 que há tempo para tudo. Vem de novo aí, ó. Para todas as realizações há um tempo certo, há um momento certo, não é isso? Existe sempre um tempo apropriado para tudo, para todo propósito. E olha onde ele vai localizar, irmãos: debaixo do céu. Eu quero que você entenda, querido, que Deus, Ele é eterno. Tempos, estações, épocas, períodos só existem debaixo do céu, ou seja, na terra, para os homens. Estamos falando de um Deus que é eterno, de um Deus que está acima do tempo, que Ele está acima das estações, que Ele está acima de qualquer período. Para Deus não existe tempo, para Deus não existe hora, uma vez que Ele é infinito, uma vez que Ele é eterno. O homem habitava dentro desta plenitude, mas ele perdeu. E quando ele perde essa plenitude eterna, ele começa a viver a sua origem cronológica. Então ele passa a ter tempo, entre eles tempo de existência. Ou seja, nós estamos confinados a um tempo de existência, que são 80 anos. Alguns passam, como alguns precedem, né? 100 anos podem chegar, outros partem com menos, com 50, com 60. Então nós estamos confinados nesse período. Mas o homem não foi criado para viver 80 anos. Então o sábio, ele vai observar e ele vai perceber que tudo está contido nesse tempo em que nós vivemos. E eu fiz uma observação, eu estou meditando nisso há um tempo atrás, há um tempo já. E nós até fizemos o pessoal de comunicação fez aí um convite, né, para os irmãos virem no culto da manhã. E o título da ministração era: Não haverá 2019. Nós vamos entrar em 2019, evidentemente, não vamos? Alguém aqui tem dúvida que vai entrar em 2019? Alguém vai morrer antes? Vai lá. Quem tem certeza que vai entrar em 2019? Pastor, antes de 2019 eu não morro.
Quem tem essa certeza? Deixa eu ver. Tem uns 3 aí que tem. Tem uns outros aí que estão meio duvidosos. Você está vivendo loucamente, irmão? Cuidado. Bom, mas nós vamos entrar em 2019, não é? No nosso calendário, nós conhecemos como calendário gregoriano. Mas, por exemplo, tem um outro calendário que eles vão entrar em 2019, 13 dias depois. Os ortodoxos já devem ter visto já, né? Principalmente naquela região da Armênia. Eles comemoram o Ano Novo 13 dias depois, porque eles seguem o calendário juliano, que era o calendário lá dos dias de Jesus, que o imperador romano, o ditador romano, Júlio, ele criou. Aí depois, já na Idade Média, veio um novo calendário, que é esse que a gente segue, que é o calendário gregoriano. Mas, por exemplo, no calendário islâmico, eles estão no ano de 1470. Claro que o calendário gregoriano é o calendário que se usa aí para organizar todas as questões sociais, mas para rituais religiosos, para festividade, eles usam esse calendário. Por exemplo, a China está no ano 4016, então está um pouquinho à frente. Por exemplo, o calendário judaico está no ano 4778, não, 5778. O calendário judeu é muito usado para festividades judaicas, né? Então a gente sempre está muito comum o calendário. Tem um outro calendário que é o calendário assírio, que está no ano 7000 e lá vai alguma coisa. Ou seja, então nós temos vários calendários, há mais de 40 calendários e datas. Por exemplo, tem o calendário maia, o calendário persa, o calendário etíope. E o que eu quero dizer para você, querido, é que 2019 é só mais uma data. É só mais uma data de uma vida construída de forma linear. E o grande problema das pessoas bom, vai entrar um ano e eu vou fazer várias coisas diferentes. Provavelmente não vai. Porque é só uma data que ela pode ser apenas mística. Não vai entrar e eu vou fazer diferente. Não vai fazer. Porque a transformação de um indivíduo, ela não está contida a algo externo. Ela é referente, ela é inerente ao condicionamento, ao comportamento pessoal mais exclusivo e individual, íntimo possível. O que nós precisamos entender, querido, é que 2019 ele está completamente ligado com 2018. Não, em 2019 eu quero esquecer 2018. Você não pode. Aliás, você nem deve, porque você precisa de 2018. Não, mas teve um ano lá atrás, vamos lá, 2002. Meu Deus, eu quero esquecer desse ano, porque foi o ano do maior trauma da minha vida. Você não pode esquecer. Como ser humano, você precisa até das frustrações, até dos seus piores momentos, você precisa dele, porque você é um indivíduo construído de forma linear, ou seja, uma história contada por completo, que tem etapas difíceis, etapas boas, etapas fáceis, etapas agradáveis, etapas desagradáveis e por aí vai. Então, quando eu disse para vocês que não haverá 2019, é claro que haverá no calendário para nós nos organizarmos institucionalmente nas nossas questões, nós precisamos disso. Mas tratando de uma questão pessoal, tratando de um princípio, tratando de um assunto particular meu, provavelmente 2019, provavelmente não é certeza isso, 2019 será mais uma continuação do que eu estou fazendo agora. Portanto, tem pessoas que, se não mudarem de posicionamento no coração, continuarão fazendo tudo errado. Alguns continuarão sendo escravos do trabalho, alguns continuarão sendo escravos do pecado, alguns continuarão com a vida desleixada espiritualmente, às vezes até fisicamente. Por quê? Porque no próximo ano você será exatamente o que você é agora.
a menos que uma mudança no interior do coração seja tomada. E ela também não é de uma hora para outra, ela é gradual. Então, quando o texto em Eclesiastes, amém? Vamos lá, participa aí, amém, queridos? Quando o texto em Eclesiastes está dizendo, olha, há tempo, existem estações, existem épocas, eras, nessa dispensação que vocês vivem agora. Então, quando ele está dizendo, há tempo para tudo, debaixo do céu, ele está querendo dizer, então, alguém acima dele que tem o controle disso, e não nós. Então, quando eu digo para você, irmão, que independentemente do calendário que nós tivermos, seja ele 2019, vai saber, né? De repente tem algum irmão que virou judeu agora aí, e vai entrar e está no ano de 5.778, ou tem algum irmão aí que virou muçulmano, né? Vai saber, tem doido para tudo, né, irmão? Ou tem algum irmão que começou a trabalhar na 25 e virou chinês, pastor, eu virei chinês agora, está no ano 4016. Então, independentemente de quais sejam as estações, de quais sejam as épocas, de quais sejam as eras, nós precisamos entender algo, irmãos. Não somos nós quem temos o controle daquilo. E o grande problema, querido, é que às vezes nós queremos assumir o controle que não é nosso. Ninguém tem o controle de nada, irmãos. Quer ver uma coisa? Esse programa hoje aí, semana que vem nós vamos para a praia. Programa? Semana que vem é dia 22, dia 23, nós vamos para a praia. E aí você paga lá o hotel, você paga o translado e vai para a praia. Vamos supor que você está ficando chique agora. Você vai para uma praia, você vai para Cancún. Não, você vai para isso, Cancún. Como é que é o nome lá daquele pedaço lá? Caribe. Você vai para o Caribe. Tá tudo certo, eu vou para Cancún, tá? Quando você vai pegar o avião, você não sabe o que vai estar acontecendo lá. Aí no aeroporto falam para você, não, a viagem foi cancelada. Mas por quê? Não, porque deu um terremoto lá. Você consegue controlar isso? Não, como assim deu um terremoto lá? Minha viagem estava programada. Liga lá, onde é que aperta o botão do terremoto? Fala lá que não pode ter o terremoto. O pessoal gosta de marcar casamento ao ar livre, né? Quem é casado aí, levanta a mão. Quem não é casado, levanta a mão. Se você não é casado, não cometa a burrice de marcar casamento em lugar ar livre, porque chove, bem no dia chove, fica 3 anos sem chover, no dia do casamento chove, entendeu? Então não marca onde tiver pelo menos uma lona, mesmo assim tem que estar firme, porque vem com vento ainda a chuva, tá bom? É uma dica que eu estou dando. Mas eu quero casar na praia, porque o artista tal, irmão, não casa na praia. Vem a onda e leva tudo, para você largar a mão de ser besta, tá? Porque você não tem o controle de nada. Engano nosso achar que nós temos o controle de tudo, irmãos. A gente já leu várias vezes aqui em Tiago capítulo 4, nem vou ler de novo, toda hora a gente lê esse versículo, Tiago capítulo 4, nós somos nuvens passageiras, então não temos o controle. Debaixo do céu há estações, nós estamos sujeitos a essas forças. E eu não estou falando de forças climáticas, não. Eu estou falando de forças que nós não temos o controle. Você marca, eu vou fazer uma viagem para tal lugar no dia 30. Aí no dia 27 você começa a sentir uma dor, fala, o que é isso? Aí você está com uma pedra no rim. Acabou, você não consegue ir. Ou então bate uma tristeza, mas era uma festa tão bonita e eu estou triste. Pois é, porque você não consegue controlar quando você vai ter depressão, quando você não vai ter, quando você vai ter uma pedra no rim, quando você não vai ter, quando você vai ter quando vai ter um problema, quando não vai ter, quando vai ter uma crise econômica, quando não vai ter uma crise econômica. Nós estamos sujeitos a isso. E o que eu quero que você entenda, querido, quer ver? Passa um pouquinho para frente, Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes é um livro fantástico, porque ele vai abordar muito
respeito dessa, digamos que dessa ilusão que o ser humano vive, que é achar que ele tem o controle de tudo, que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Olhe para mim aqui, irmãos. Pode parecer que o que eu estou pregando para você nessa manhã seja uma ministração de alguém assim que, então, lembra da música do Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então eu vou ter um tipo de vida assim, meio que não vou projetar nada, eu não vou planejar nada, eu não vou ter ambição de nada, eu não vou ter pretensão de nada, eu não vou desejar nada, porque já que eu não sei do que vai acontecer, então é melhor não sonhar, porque depois não dá certo. Não é isso. O que nós precisamos entender é o seguinte, vamos lá, Eclesiastes 9:11 diz assim: observei ainda e notei, debaixo do sol, os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam na batalha. É assim que acontece? Nem sempre o melhor ganha, não é? Não é verdade? Por exemplo, qual era o melhor time do Campeonato Brasileiro de 2018? São Paulo. E quem foi campeão? Foi o Palmeiras. Pois é. Você entendeu? Tá claro. Quem era o melhor time da Copa de 1970? Brasil? Não. De 82. Brasil? Tinha lá o quem? Zico? Quem mais? Tostão? Quem mais? Rivelino? Sócrates? Só tinha fera. Ronaldinho Gaúcho? Tinha todos lá. Tinha todos. Quem foi campeão? A Itália. Nem sempre o melhor ganha, porque todos estão sujeitos a variações. Não estão sujeitos a variações? Irmãos, vamos lá, vocês estão... O calor está deixando vocês mortos, hein, irmão? Participa aí. Vocês não ficam torcendo para o calor chegar? É isso aí, chegou. Agora aguenta. Vamos lá, participa. Então nem sempre o melhor ganha, nem sempre. E aí o ser humano cria a ilusão: se eu for o melhor eu vou ganhar sempre, se eu for melhor eu vou chegar sempre. Nem sempre. Vamos continuar aí, ó. Os sábios nem sempre têm o que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afeta a todos o quê? Indistintamente. Aí você faz um baita de um planejamento: eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou ganhar dinheiro, não dá certo. Você fala assim, tá vendo ali, ó, tá vindo um calor aí do cão, calor do inferno, e eu vou ganhar dinheiro, hein? Esse verão eu vou ganhar dinheiro, eu vou mandar fazer 10 mil biquíni, vou mandar fazer 1000 garrafas de suco de limão e sorvete, vou ganhar dinheiro. Dá um pé de vento, dá um tsunami na praia, não tem mais praia. Então foi embora os biquíni. E o pé de limão, tá nevando agora aqui, mas não era para nevar, mas tá. Então perde então todo o refrigerante que você fez. Você perde todo o investimento. Pastor Machado, que luta, hein? Que dilema nós vivemos. Pois é. Afinal, o ser humano não conhece a sua hora. Aí, leia o versículo 12. O ser humano não conhece a sua hora. Como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha escondida, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Estava vendo o caso de uma jovem e de um jovem, e eles projetaram 5 anos, tudo bonitinho, casamento, pagaram festa, pagaram isso, aquilo outro, tal. A noiva deu uma doida lá, falou: vou chegar de helicóptero na festa. Pobre, quando quer causar, você sabe que causa, né, irmão? Vou chegar de helicóptero. O que aconteceu com o helicóptero? Caiu o helicóptero, tadinho, não dá dó. É crente, porque crente faz essas artes também, né? Caiu. Mas não, que dó, meu. Você não tem dó não, pastor? Claro que eu tenho.
O cara guarda dinheiro tanto tempo, voar de helicóptero, meu Deus, não sei nem o que é isso, irmão. E aí cai. Mas aqui está dizendo a Bíblia que nós somos como um peixe. O peixe está aqui de boa. O peixe fala assim na cabeça dele, ó: eu vou lá na feira pegar alga marinha para alimentar os meus filhos. No meio do caminho, o infeliz pega ele na rede e leva ele para a feira para vender ele. Os filhinhos ficam todos esperando: cadê papai que não volta? Tá você lá, ó, cruel, comendo peixe, coitado dele. E o filho dele órfão lá no mar lá. Tá depressivo o culto hoje, né, irmãos? Não tá? Com esse calor, né, irmãos? Amém? Mas é bom a gente pensar um pouco, né, irmãos? Pastor, o que você está querendo levar isso aqui? Olha lá em Atos o que o apóstolo Paulo falou, irmãos. Atos capítulo 20, versículo 22. Abre aí. Abre aí. Abre Atos. Atos 20. Quem achou aí, diga amém. Atos capítulo 20. Como diz um amigo meu, Atos capítulo 20, versículo 22. Olha aí, ó. Agora, pois, compelido pelo Espírito Santo, ou seja, forçado pelo Espírito Santo. Atos 20, 22. Paulo está falando: agora, forçado pelo Espírito Santo, estou seguindo para Jerusalém, desconhecendo o que ali me sucederá. Amém? Olha para mim aqui. Então Paulo fala assim, ó: então o Espírito Santo está mandando eu ir para Jerusalém, e eu estou indo, e eu não sei o que vai acontecer. Ué, se o Espírito Santo mandou ele para Jerusalém, por que o Espírito Santo não falou para ele já o que ia acontecer? Irmãos, nós temos essa vontade de prever o futuro. Eu lembro que eu era criança e tinha um filme que era o... como é que era o nome mesmo que o rapaz ia lá para o futuro? Era o De Volta para o Futuro. Ele vinha para o ano de 2018, né? Lembram disso? Filme lá da década de 80. Pra você ver, quando eu era criança, né? Pra ver como é que a coisa está ficando feia pra gente, né, irmãos? Alguns mais velhos já assistiram esse filme também. Essa é a nossa vontade, de saber o que vai acontecer amanhã. Nós estamos confinados, irmãos, a essa vida. Vida de incertezas, vida de possíveis desilusões, de dúvidas. Nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não podemos prever o que vai acontecer. E Deus, Ele não vai alimentar essa nossa ansiedade nos revelando o que vai acontecer para nós nos prevermos. A única coisa que Ele já deixou revelado para nós é o que está na Bíblia, e é o que Ele vai realizar com aquele que creu na mensagem de salvação do Filho amado dEle, que é a salvação eterna, depois que esse mundo de incertezas passar. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, é que quando eu digo para você que não haverá 2019, é porque para alguns não haverá mesmo. Porque existem pessoas, algumas até próximas a nós, que não vão chegar em 2019. Para alguns não haverá 2019. Então, a reflexão aqui nessa manhã, irmãos, é que a gente pare um pouco para pensar. E pode ser, irmãos, que nós estejamos tão empolgados com determinados projetos, que nós estejamos tão empolgados com determinadas coisas, que nós estamos perdendo a oportunidade de vivermos o presente. E se Deus nos deu o agora, Ele chama de presente, porque um presente é uma dádiva. Olha o presente que Ele te deu, a dádiva que Ele te deu, que é para você viver agora. E nós estamos deixando de viver ao máximo, de nos doarmos, de nos dedicarmos aos assuntos espirituais do qual Deus nos entregou, coisas referentes ao nosso chamado, ao nosso ministério, à nossa vida espiritual, à nossa família, para depositarmos os nossos investimentos em algo que nós localizamos lá na frente, que pode ser que nunca vai existir. Há um grande mal
na humanidade, não é novo. Isso já estava sendo previsto e observado lá pelo sábio, em Eclesiastes, de pessoas que se iludem e vivem ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã. O amanhã ele pertence a Deus. Amém, amados? Daniel, depois de ter um sonho revelado, ele vai escrever aí um louvor maravilhoso. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, 21. Daniel capítulo 2, versículo 21. Diz assim: Daniel capítulo 2, versículo 21. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e estabelece, os estabelece. Está falando de Deus. Dá sabedoria aos verdadeiros sábios, entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Revela mistérios profundos e enigmas ocultos. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita nele em todo o seu esplendor. Eu te agradeço e te louvo, Deus dos meus pais, que me concedeste sabedoria para poder me revelar tudo que pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Então Daniel vai dizer assim, ó, ele muda as estações, ele estabelece rei, ele destrona rei, ele tem poder para tudo. Engano do homem é achar que ele tem poder para tudo. Esse poder não é dele. Esse poder vem de Deus. Alguns querem chamar de força da natureza, de sei lá, mãe natureza. Esse poder não vem do homem. É o que nós precisamos entender hoje. E se esse poder não vem do homem, por que o homem tem se enchido tanto de vaidade? E a gente acha que a gente pode sair concluindo, decidindo as coisas assim, irmãos, sendo que a gente não sabe o dia de amanhã. Jesus, ele vai nos dar uma grande lição. E o nosso exemplo máximo é em Cristo. Jesus, ele está numa festa de casamento. Dentro da cultura judaica era de costume os convidados levarem a comida, o vinho, né? Tá vendo? Então, se você for judeu aí, você for casar, já casa dentro da cerimônia judaica. Você faz a festa e os convidados levam a comida, entendeu? Que é o contrário, né? Você chama 500 pessoas e aí vai todo mundo no teu casamento e o noivo e a noiva se ferra, fica 10 anos endividado para poder pagar para os convidados que foram, comeram até ficar torto e ainda saíram reclamando ainda porque não pegou um docinho ainda lá, que um pé de moleque. Então casa já dentro da cerimônia judaica, que você não vai ter problema financeiro, tá bom, irmãos? Os que vão casar, os que já são casados já lascou já, irmão, então deixa para lá. Então vamos voltar aqui. Então Jesus está lá na festa de boa, só ali sentado na mesinha, vinhozinho para mim, e vem o vinhozinho e tal, traz ali um cordeirinho ali, creme de hortelã e tal. De repente chega a mãe dele desesperada: filho, preciso dar uma notícia para você aqui. Fala, mãe. Acabou o vinho. Meu Deus. Acabar o vinho, irmãos, numa festa judaica era como acabar a coca pra gente. Quase que é uma profanação, quase. Acabou a coca, meu Deus. Acabou o vinho, e agora? E aí ele: acabou o vinho, mãe? Sim. E ela: acabou o vinho. E que tem? Acabou o vinho. Faz alguma coisa. E ele vai dizer assim para ela: mãe. Claro que ele não vai falar mãe, né? Eu estou aqui. Ele vai dizer: mulher. Ele vai chamar ele vai colocar a mãe dele num devido lugar aqui. Quero que você entenda bem que isso aqui não era falta de educação, não. Mas ele vai colocar ela na condição de humana, porque ela estava colocando ele na condição de Deus, porque ela sabia que ele era o Deus. Ele vai dizer: mulher, não é chegada a minha hora. Olha, irmãos, há muitas interpretações para esse João capítulo 2 aqui, mas a interpretação que mais vem ao meu coração
A interpretação que mais fala ao meu coração, irmãos, que o Espírito Santo fala ao meu coração, trata-se de uma possibilidade. Maria, ela está chegando até Jesus sabendo que ele era o Deus. Ela viu o anjo, ela engravidou sem ter tido relação. Ela não precisava de mais prova que Jesus era Deus. Tinha uma mulher que sabia que Jesus era Deus, que Jesus era o Filho de Deus, era Maria. No louvor dela, na atitude dela, ela prova isso. Sabendo que ele era o Filho de Deus, sabendo que ele poderia fazer coisas inimagináveis e provar que ele era o Messias, ela chega diante dele e fala assim: ó, já vamos mostrar para todo mundo que você é o Messias. Ninguém melhor para a gente mostrar que você é o Messias do que a nossa família. Então aqui, ó, festa em família, casamento, mostra para todo mundo que você é o Messias. Já vou começar o seu ministério aqui, ó. Você já tem 30 anos, filho, ou seja, legalmente, dentro da idade judaica, está na hora, você já é maior de idade, você já foi batizado uns dias para trás, você recebeu o Espírito Santo, é agora, filho, vamos mostrar que você é o Deus. Você já chamou até discípulos, Jesus já tinha discípulos, já tem discípulos, já é batizado, eu sei que você é o Messias, vou mostrar que você é o Messias. Só que Jesus vai dizer, no versículo 4 ele diz isso: não é chegada a minha hora. Por mais duas ocasiões Jesus vai dizer, não é chegada a minha hora. Uma quando ele estava sentado ali no gasofiláfios, e uma antes, quando ele cura, não lembrei agora, mas são mais duas vezes, em que tentam prender Jesus, mas não conseguem. E aí o texto diz, não prenderam Jesus porque não era chegada a sua hora. Com Jesus nós aprendemos, irmãos, que não é o homem quem tem o controle, é Deus. E para as coisas que o homem vai realizar, quem determina as coisas é Deus. Bom, eu sei que eu sou filho de Deus, já sou batizado, já tenho discípulos, é um bom momento mesmo, vamos lá, vamos multiplicar, vem cá gente, eu vou fazer aqui um milagre, e todo mundo vai ver que eu sou Deus. É interessante porque Jesus faz o milagre, mas ele não fala para ninguém que ele tinha feito o milagre. Ele faz o milagre, mas ele não fala para ninguém que ele era o Filho de Deus. É tão interessante isso, irmãos, porque Jesus tem dois aspectos aqui. Tem o Jesus que se compadece dos seus familiares que estavam precisando de uma provisão, e ele dá aquela provisão, mas ele não usa aquela provisão para se autopromover e mostrar que era o Filho de Deus, porque não era chegada a hora dele mostrar que era o Filho de Deus. E diversas vezes, até lá em Cesareia, quando os discípulos descobrem que ele era o Filho de Deus, quem eu sou? Você é o Filho de Deus. Ele falou, não fala para ninguém. Quando ele começou a falar que ele era o Filho de Deus, ele disse, não fala para ninguém, porque tinha a hora certa para isso. Nós estamos aqui, irmãos, aprendendo com o nosso mestre, que é Jesus. Ele, dentro do seu ministério, esperou a hora certa. Por que nós, dentro da nossa vida, que é menor que o ministério de Jesus, vamos querer viver uma outra hora? Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, se há um tempo, há alguém que controla esse tempo, alguém que está acima desse tempo. Então, do que se trata essa ministração hoje, pastor Machado? Dependência. É isso, irmão. Ser dependente não é viver sem propósito. Então já que o pastor falou que eu não sei o que vai acontecer amanhã, então vamos viver sem propósito, não sei de nada. Não é viver sem propósito, mas é viver no propósito de Cristo. É entender que eu faço projetos, é entender que eu faço planos, mas eu coloco tudo isso diante de Deus, e a confirmação vem dele. E se não se confirmar, não vou andar aqui frustrado de cabeça baixa, não aconteceu, fazer o quê? Tem gente que, não, eu coloquei a minha vida debaixo da dependência dele, é ele quem destrona reis, é ele quem entroniza reis, é ele quem muda as estações, é ele quem desmuda as estações. É incrível isso, mas começaram a falar há 10 anos atrás, o aquecimento global, o homem está aquecendo o mundo, o homem está acabando com tudo. Destampou um frio, irmão, começou a fazer frio como nunca fez no Polo Norte. Aí todo mundo teve que parar de falar, mas não está aquecendo tudo? As geleiras, estava vendo esses dias falando das geleiras que crescem na Patagônia, mas não está aquecendo o mundo? Como é que a geleira cresce, está aumentando?
que não é o homem que destrói nada, não é o homem que acaba com nada, é Deus. O controle vem de Deus, e pronto, final. E não adianta o homem, não, mas o homem é intelectual, mas o homem é aquilo outro, tal. Eu estava vendo outro dia um homem, um dos grandes cientistas no combate ao câncer, morreu de câncer. Mas não é ele que combate, pois é, mas ele não tem o controle disso. E essa é a ironia da vida, os fortes, os poderosos morrendo, porque o controle ele vem de Deus. E nós que temos ciência disso, precisamos viver na dependência dele, irmãos. Não dar um passo sequer, se não for na hora certa. Não é chegada a minha hora, então eu não vou. O problema é que a gente se precipita, e a gente vive ansioso, e a gente cai na ansiedade ilusória do mundo, e quer viver como o mundo. E aí, querida, a gente acaba lidando com as consequências igual ao mundo, da forma mais frustrante possível. Mas quando nós colocamos lá, Tiago capítulo 4, se você não sabe disso que eu estou falando, leia depois Tiago capítulo 4. Quando nós chegamos na conclusão, bom, não sou eu quem determino nada, eu projeto e coloco na mão dele, ele é quem determina. Pronto. A gente chega a uma conclusão, irmãos, que nós estamos vivendo na certeza de que o que está acontecendo na minha vida é o melhor que o Senhor Deus tem para fazer na minha vida, independentemente do que seja, é o melhor para a minha vida. Quem está crendo nisso em nome de Jesus? Viva na dependência daquele que tem o controle de tudo. Amém? Segura a ansiedade do seu coração, a preocupação, o desânimo ou o exagero, né? Está muito animoso para algo. Não cai nessa conversa de muitos cristãos. Você tem que determinar o que, querido? Não sou eu quem determino nada. A determinação ela vem de Deus. Davi vai dizer isso no Salmo 40, 1 ao 4. Esperei com paciência no Senhor, Ele me atendeu. Eu esperei no Senhor, eu descansei a minha alma no Senhor, e foi Ele quem me atendeu. Amém, amados? O apóstolo Paulo vai sintetizar isso, irmãos, e vai chamar isso de sabedoria. E é por isso que a gente começou lá em Eclesiastes falando de sabedoria. Porque ele vai dizer, olha, a sabedoria vai te instruir nessas épocas e nessas etapas da sua vida. Aí o apóstolo Paulo vai chamar isso de sabedoria. Quer ver? Abra aí, 1 Coríntios capítulo 2. Primeiro Coríntios capítulo 2, versículo 6. Só que essa sabedoria, irmãos, não é promovida por nós, mas por outro ser, que é o Espírito Santo. 1 Coríntios 2, 6. Contudo, falamos de sabedoria entre aqueles que já têm maturidade. Não me refiro, entretanto, à sabedoria desta era, dos poderosos destes séculos, que estão sendo reduzidos a nada. Então olha para mim, irmãos. E aí? E aí você vê tanto poderoso, tanta sabedoria, e faz isso, faz aquilo, e estão cada vez mais sendo reduzidos a nada. Veja como a sabedoria humana, ela não tem servido para muita coisa. Quanto mais o homem parece avançar, mais não chega em lugar nenhum. Ele não está falando dessa sabedoria. Ele não está falando dessa pessoa que confia em si mesmo. Sabe que de repente o nosso problema é isso aí, é confiar em nós mesmos. Confio demais, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas se Deus não quiser. Até o se Deus quiser, irmãos, está sendo estereotipado pelos cristãos. Outro dia eu falei para o irmão assim, vou fazer um negócio aí, se Deus quiser. Eu tomei uma bronca que eu fiquei até sem graça. Ele falou, se Deus quiser, não, Deus quer. Deus quer. Você tem que fazer. Eu falei, não, mas e se Deus não quiser? Deus quer. Eu falei, então tá bom, você está falando que Deus quer, Ele te falou? Deus quer, eu sei que Ele quer. Eu falei, você está falando que Deus quer, porque é o que você quer. E se Deus não quiser? Olha para mim, se é a coisa que você mais quer, Deus não quiser, vai ficar chateado com Deus? Então, quando nós ficamos, significa que nós não somos dependentes dEle.
E nós assumimos um controle que é estúpido. Por quê? Porque é uma sabedoria que nos reduz a nada. Porque aí depois a gente arrebenta a cara e o culpado somos nós, porque nós assumimos o controle. Uma coisa que fica muito clara, irmãos, é que quando Jonas estava no barco, o barco estava afundando porque Jonas estava no controle da situação. E por que Jonas estava no controle da situação? Porque ele estava indo para o lugar que ele queria. E aí, querido, a tempestade estava lá, porque ele estava no barco. Se você estiver indo para o lugar errado, irmão, vai ter tempestade e você vai estar no controle. Mas se Jesus estiver no teu barco, pode ser que tenha tempestade também. Porque estar na direção certa não significa que vai dar tudo certo. Grava isso. Estar na direção certa pode ser que tenha muitos desafios, mas se Jesus estiver no barco, nos seus momentos de incerteza e de tristeza e de luta e de pavor, fica tranquilo, porque Ele faz de tudo para acalmar a tempestade, ou para transformar a água em vinho, pensando em você. Mesmo que não seja a hora certa, mesmo que não seja, chegamos, concluímos, Ele vai cuidando de você, Ele vai acalmando o seu coração, Ele vai te dando provisão, Ele vai te sustentando. Amém, amados? É isso que nós temos que crer. Mas a questão é a hora certa, é viver o tempo de Deus. Tem gente que não gosta disso, irmão. Viver o tempo de Deus. O tempo de Deus é agora. Isso é imediatista. Até brinquei com o Paulo, falei, que frase imediatista é essa que você pôs aí? Falei, nossa, eu nem vi, pastor, tanto tempo. A hora é agora, o tempo é agora e só tem agora. Quem falou? Outro bonitão que estava compartilhando essa frase aí. Deve ser música do Charlie Brown. Que o Charlie Brown compõe, os bonitão vai lá. Quem falou que a hora é agora, o tempo é agora e só tem agora? Pode ser que não, pode ser que a hora seja amanhã. Pode ser que a hora foi ontem, eu perdi a oportunidade, agora tem que me lamentar por ela e esperar a outra vir. Cuidado com o imediatismo, cuidado com os planos loucos, cuidado com as palavras loucas. Eu vou fazer isso, vou fazer aqui, 2019 está chegando, eu vou fazer isso, aí você não faz nada e vai só acumulando frustração, palavra em cima de palavra, porque você projeta e não faz, projeta e não faz, projeta e não faz, projeta e não faz. Pega toda a sua vida e coloca em Deus. E deixa etapa por etapa o Senhor ir solidificando o que Ele quer na tua vida, em nome de Jesus. Para que você não seja mais uma geração de pessoas frustradas que pensam em tudo e não faz nada, que projeta o futuro, mas não vive o agora. Amém, queridos? A gente tem que tomar cuidado com essa sabedoria que é reduzida a nada. Versículo 7. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus. Entendeu, pastor Douglas? Não é agora a hora, calma. Do mistério que estava oculto, vai falar Jesus, o qual Deus pré-ordenou antes da origem das eras, para a nossa glória. Aí é coisa, hein? Aí é coisa misteriosa, hein? Porque antes de qualquer era, imagine todas as eras, Deus já estava pré-ordenando em Jesus o seu sonho, a sua vontade. Ou seja, antes de tudo existir, a vontade dele já estava organizada. Aí a gente quer mudar, irmãos, algo que foi organizado por Deus. Olha para mim, irmão. Se Deus planejou algo por você, você quer reorganizar aquilo, você não vai conseguir. Você pode bagunçar a tua vida, mas você não vai conseguir organizar outra coisa. Ou nós vivemos o que Deus tem predeterminado para nós, ou não, irmãos. Versículo 8. Nenhum dos governantes dessa era compreendeu essa sabedoria, pois se estivesse entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. No entanto, como está escrito, aquilo que o olho já viu, jamais viu, aquilo que o ouvido nunca ouviu, a mente humana não imaginou, Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Então ele está dizendo aqui, você não viu, você não ouviu, não passou no teu coração, Deus preparou para você. Está falando de uma realização que tem como finalidade chegar até a eternidade, irmão. Eu creio nisso. Só que está dizendo que Deus preparou algo que você não tem condição de pensar. Em Efésios ele vai dizer isso também, que Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Se está acima da minha capacidade de pensar, irmão, você pode pedir qualquer coisa a Deus, você não vai chegar nem perto daquilo que Ele quer fazer para você. Amém, amados? É isso. Não passou pelo meu coração. Não passou. Só que olha agora, versículo 10. Deus todavia revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito a tudo investiga e até mesmo as profundezas de Deus. Opa, olha que interessante. Então ele vai dizer assim,
não passou no coração de nenhum homem, homem não ouviu, homem não sentiu o que Deus preparou. Só que a gente sabe. Ué, se ninguém sabe, mas quem é que sabe? Pois quem conheceu os pensamentos do ser humano a não ser o espírito do homem que nele reside, assim igualmente ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus foi nos outorgado gratuitamente. Sobre isso também pregamos, não com palavras ensinadas pelo saber humano, mas com palavras ministradas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para aqueles que são espirituais. As pessoas que não têm Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito de Deus, pois lhe parecem absurdas e não são capazes de compreendê-lo, porquanto elas não discernem espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e nele mesmo ninguém é discernido e compreendido, porquanto quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Todavia nós temos a mente de Cristo. Então ele vai dizer assim, ó, cara, viver essa vida é um desafio. Nós não temos controle das estações, dos tempos, do que vai acontecer. É muito difícil, mas se você for dependente de Deus e colocar o seu coração e a sua vida a Ele, Ele vai revelar coisas que Ele tem para você através do Espírito Santo. É tão fantástico, irmãos, quando eu pego o meu plano humano, quando eu pego o meu plano cheio de manipulações do Carlos Machado, e eu coloco diante de Deus, falo: Deus, eu sou dependente do Senhor. E aí, o que o Senhor acha? Aí Ele só vai tirando o que não presta, vai trabalhando, e através do Espírito Santo Ele revela para mim o que é que Ele tinha projetado para a minha vida. E aí eu chego à conclusão: caramba, eu tinha pensado nisso para mim, rapaz, nada a ver isso aí. Isso aí que eu tinha pensado, nada a ver. Isso aí o Espírito Santo. Agora eu tenho a mente de Cristo. Irmão, tenha a mente de Cristo, seja dependente de Cristo. Ter a mente de Cristo é ser Maria. Mulher, não é chegada minha, faça tudo o que Ele vos disser. Ou seja, Maria entendeu, para o meu filho ser revelado como Cristo, não é uma coisa minha, não é uma coisa nem dele, não é uma coisa humana, é chegada a hora, é uma coisa de Deus, é acima de nós, não é nós quem temos o controle disso. Vamos ter a mente de Cristo, ser dependente de Cristo, e permitir que Cristo manipule o nosso coração através do Espírito Santo, e permitir que Cristo trabalhe, molde o nosso coração através do seu Santo Espírito, para que a gente não viva na expectativa do mundo e se frustre como o mundo, mas que a gente esteja dentro desse versículo 9 aqui, que essas coisas insondáveis que não passou no ouvido, no coração, é isso que Ele tem reservado para aqueles que o amam. Quem crê nisso em nome de Jesus? Eu quero que você ore nessa manhã, para que você, em nome de Jesus, chegue a uma conclusão. Eu vou lançar toda a minha ansiedade diante de Deus, eu vou lançar diante de Deus todas as minhas preocupações, e vou deixar Cristo no meu barco, a mente de Cristo. Amém, amados? Cuidado, amado, cuidado, porque nós temos aí um exército de pessoas frustradas, que estão vivendo aí, nesse mundo tão ilusório. Mas se você é essa igreja de Cristo, se você é do corpo de Cristo, você vai orar nesta manhã e vai dizer: meu Deus, eu sou dependente, eu quero viver os seus propósitos para a minha vida. Irmão, Deus te colocou aqui na terra porque Ele tem um propósito. Você crê nisso? Então que você viva esse propósito em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus.